estudantes do 8º ano, tudo bem com vocês? Neste vídeo nós iremos falar sobre jogos eletrônicos e movimentos humanos. Eu sou a professora Franciele Galdino, vem comigo. Jogos eletrônicos. Vocês observando essa imagem, né, que está aqui no slide, o que vem na mente de vocês? O que são jogos eletrônicos? E o objetivo hoje é realmente isso, reconhecer os principais conceitos dos jogos eletrônicos e o seu processo histórico, como ele evoluiu, como ele surgiu, né, até os dias de hoje, como começou, como chegamos do que nós temos hoje nos jogos eletrônicos. E ainda compreender as noções básicas comuns aos jogos eletrônicos e a sua relação com o movimento humano. Isso mesmo, o que será que os jogos eletrônicos têm relacionado com o movimento humano? Vamos conferir? Então vamos lá. O que nós sabemos? O que é o jogo eletrônico, né? Qual a tecnologia que o jogo eletrônico utiliza? Então, o jogo eletrônico é aquele que usa a tecnologia de gráficos virtuais. Ela pode ser jogada em computadores, em máquinas de fliperama, em jogos com consoles, tablets, celulares, computadores. E nos dias atuais, os jogos eletrônicos com movimentos corporais podem fazer parte da nossa cultura? Sim ou não? O que vocês acham? Né? O que são os jogos eletrônicos? Então, os jogos eletrônicos também são conhecidos como videojogos ou videogame, mais comumente chamado de videogame. São aqueles que usam a tecnologia do computador e ele pode ser jogado em computadores pessoais, entre tablets e telefones celulares, em máquinas de fliperama ou em consoles. Máquinas de fliperama são jogos mais antigos, existem ainda em algumas cidades, em alguns locais, mas antigamente, na década de 90, décadas de 80, eles eram mais difundidos, eram mais conhecidos do que hoje. Então, hoje utiliza-se mais tablets, computadores, né, celulares, para se jogar os jogos eletrônicos. Antigamente se utilizava muito o fliperama e os jogos de console. Então vamos ver essa evolução dos jogos, né, dos jogos de console. Tínhamos ali o Tennis for Two em 1958, né? Era uma espécie de videogame que foi lançada naquela época. Aí, mais para frente, evoluiu o Atari, em 1977, então, né, podem observar ali em verdezinho o Atari 2600, muito famoso na época, né, entre os adolescentes, entre as crianças, entre os jovens, né, se jogar videogame no Atari, né, tinham jogos muito conhecidos e depois evoluiu para o Super Nintendo, onde tinha jogos como Donkey Kong, Mario Brothers, já eram jogos mais coloridos, mais animados, né, um pouco diferenciado ali do Atari. Depois, né, já em 1994, se evoluiu ali para o PS1, né, para o PS2 e é o que temos hoje aí, o Xbox 360 e entre outros, ele foi evoluindo e hoje, né, nós temos aí videogames que não se usa mais controle, se usa movimento corporal, enfim. Então, esses são, né, a evolução dos consoles, dos videogames que eram conectados a controles manuais e a um aparelho de televisão, né, nos quais as pessoas podiam jogar tanto sozinhas quanto acompanhadas. Então tinha a opção de jogar um único jogador ou muitas vezes em dupla, com o controle remoto ali. E os jogos eletrônicos atuais, né, que são assim muito diferentes, muito mais próximos da realidade. Então assim, a internet eliminou a necessidade de os jogos estarem no mesmo espaço físico. Então, nos jogos que nós observamos no slide anterior, era necessário que os jogadores estivessem no mesmo ambiente para que eles jogassem juntos.
Já a internet ele trouxe essa possibilidade de eu jogar aqui com um jogador que está em outro país, em outra cidade, em outra casa, enfim, né? Existe essa possibilidade, né, de ter ali companheiros de jogos de outras localidades. E também, né, nos jogos mais antigos de console, jogavam-se 2 jogadores. Agora há a possibilidade de jogar em muitos jogadores. Os jogos com sensores de movimentos. Então, esses jogos apresentam-se como uma nova forma de jogar, por intermédio de um sensor de movimento que transforma os movimentos de membros superiores e inferiores do jogador no movimento do personagem virtual dentro da tela, ou seja, a imersão torna-se um elemento característico da experiência do jogo. O jogador, ele não só movimenta, né, nos dedos o personagem que está na tela, mas ele faz um movimento com o próprio corpo, né? Tem um sensor do videogame que capta esse movimento e ele executa movimentos do jogo mesmo. Existem aí jogos de dança, né? Vários jogos que ali, né, tem ali uma que acho que está jogando tênis, tem jogos de pescaria, enfim, muitas modalidades de jogos onde não se utiliza mais o controle remoto, mas sim os movimentos corporais. Bom, o videogame, ele também possui fins terapêuticos, né? São usados em consultórios e clínicas com o propósito de recuperar movimentos e limitações físicas de uma forma divertida. Assim como muitas vezes, né, o videogame, né, de dança ou de algumas atividades é utilizado como uma prática de atividade física. Né? Como nós vemos aqui, ó, práticas corporais. A função do game é tirar a pessoa da inércia, como um complemento de outras atividades, de uma maneira mais dinâmica, divertida, ou seja, o equipamento deixa de ser apenas uma diversão e passa a ser um aliado para a saúde do usuário. Por quê? Porque quando o videogame antigo, você trabalhava ali a coordenação, né, a parte ali dos neurotransmissores, e agora alguns videogames, alguns jogos possibilitam, além dessa parte cognitiva, você também trabalhar a parte corporal, a parte física, sendo também um aliado, né, na promoção ali da saúde de forma divertida, de forma alegre e prazerosa. Tendo em vista, então, tudo que nós falamos até agora sobre os jogos eletrônicos e o movimento corporal, chegou a hora de nós praticarmos um pouquinho. Então, vamos lá, pegue o seu caderno, reflita e elabore algumas sugestões de conteúdo da educação física que poderiam ser trabalhados por meio dos jogos eletrônicos. Vamos lá, agora é com vocês.
Voltamos, pessoal. E aí, como foi elaborar essa lista de sugestões? O que nós podemos, que conteúdos podemos trabalhar utilizando jogos eletrônicos, né? Podemos trabalhar a dança, que mais? Podemos trabalhar jogos cooperativos, são inúmeras atividades que podemos utilizar deste recurso, né, tecnológico, prazeroso, para estar ali agregando na nossa disciplina. Então vamos lá, espero que vocês tenham colocado ali, compartilhado com os seus colegas, com o seu professor e vamos continuar conhecendo um pouquinho mais sobre os jogos eletrônicos. Vamos lá? Realidade virtual. O que seria a realidade virtual? Então, é uma tecnologia capaz de enganar os nossos sentidos por meio de ambiente virtual, criado a partir do computador. Ela induz efeitos visuais, sonoros e táteis. A realidade virtual permite a imersão completa em um ambiente simulado com ou sem interação do usuário. Então existem alguns equipamentos, né? Já existem, por exemplo, em alguns shoppings, em alguns lugares, jogos onde você entra numa cabine e ali eles reproduzem ventos, chuva, né? Você coloca um óculos como se você entrasse, né? naquele ambiente mesmo de selva, enfim. Isso é a realidade virtual. É quando é utilizado uma tecnologia, né? Um óculos, né? Efeitos visuais, efeitos sonoros, fazendo com que quem está jogando se sinta dentro daquele ambiente ali. E quais são as finalidades, então, dos jogos eletrônicos? Os jogos eletrônicos, ele tem diversas finalidades, né? Podemos colocar ali como a primeira delas a diversão, né? Porque é algo divertido, algo que traz entretenimento, algo que nos traz prazer, alegria. Então, das finalidades do objetivo é a diversão, né? O condicionamento físico é quando nós temos os jogos, né, aonde eu coloco em prática mesmo. É aonde eu faço parte do jogo, aonde eu executo movimentos, eu também trabalho o condicionamento físico. Coordenação motora, né? Aquela pode ser uma coordenação motora grossa, né? Em caso de movimentos mais amplos, e também a coordenação motora fina, quando eu trabalho somente com os dedos, né? No controle remoto, eu também estou trabalhando uma coordenação motora ali. A socialização, porque quando eu jogo com outras pessoas em ambientes, né, na internet, ambientes externos, eu conheço outras pessoas, eu me socializo com elas, então o jogo eletrônico ele também trabalha a socialização, é um passatempo, né? Quem gosta de jogar aí videogame ou entra no jogo eletrônico sabe que precisa até estar controlando, né? Iremos falar ali sobre o excesso, né? O que traz ali o excesso do jogo, porque realmente passa o tempo de uma forma ali muito fácil. O jogo eletrônico ele controla o estresse e também auxilia no estudar e aprender, porque existem jogos, né, que são jogos que trazem um aprendizado, que tem um conteúdo, né, ali a ser trabalhado. E vamos ver quais são os benefícios, né? Além, né, da sua finalidade como conteúdo ali, quais os benefícios que os jogos eletrônicos podem trazer para quem o pratica? Então, enriquece a cultura e ajuda a gerar novos saberes, estimula a criatividade, porque existem alguns jogos que você tem que elaborar táticas para que ele esteja ali, né, para que você esteja chegando ao alvo, à finalidade desse jogo. A boa forma de entretenimento, né? Ele é de fácil acesso hoje com a internet e pode melhorar a sua autoestima, ferramenta que pode trazer felicidade também. Os pontos de atenção e desvantagem dos jogos eletrônicos são problemas posturais, sedentarismo, aumento de peso, exposição à luz azul, gera vícios e prejudica a rotina de compromissos. Isso quando feito em excesso. E atenção,
Ao serem usados com frequência excessiva, os jogos eletrônicos podem caracterizar como um vício igual a qualquer outro. Isso é muito importante. E dentro de tudo que nós vimos agora dos jogos eletrônicos, vamos trabalhar aí mais um pouquinho. E aí, você se sente capaz de criar um jogo eletrônico? Use a sua imaginação, coloque a sua ideia no papel. Vamos lá, acredite. Lembrando que um jogo eletrônico ele tem que ter uma história, personagens, né? Um começo, um meio e um final. Agora é com vocês.
aí, pessoal, como foi a prática desta atividade, elaborar esse jogo eletrônico com o seu enredo, seus personagens? Espero que tenha sido algo muito prazeroso, que vocês tenham trocado muitas experiências e ideias com seus colegas e com o seu professor. E aí, o que nós estudamos então até aqui? Nós vimos, né, a relação dos jogos eletrônicos e o movimento humano, as suas vantagens e as suas desvantagens, né? Vimos que nós precisamos ter cuidados com a saúde, né, durante essa prática, porque nós podemos trazer ali o sedentarismo e os problemas posturais. Ter cuidado, né, para que o jogo eletrônico também não se torne um vício. E se você quiser saber um pouquinho mais sobre jogos eletrônicos, nós temos algumas sugestões de vídeos aqui para vocês. E neste vídeo nós falamos sobre jogos eletrônicos e movimento humano. Eu espero que vocês tenham gostado e até breve.